Meus irmãos, nós estamos no tempo da quaresma, tempo da gente crescer espiritualmente. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens novas aqui na igreja. Não sei se você percebeu, mas a gente dá uma ressignificada em tudo, né? A gente tem série de mensagens, a gente tem campanha, mas a gente gosta de deixar tudo centrado no Evangelho de Jesus. Como assim campanha? Campanha envolve mais do que sermões que você vai ouvir durante a semana, durante os domingos, né? A gente não acredita que o ser humano é um cérebro em cima de um palito. O ser humano, ele tem coração. O ser humano tem corpo também. Não só tem, ele é essa coisa toda, né? Ele tem sentimentos, ele é sentimento, ele é coração, ele é corpo. A gente não fica aqui discutindo se é tricotomia, se é dicotomia. Você é integral. Se morrer seu corpo, acabou aí. Enfim, nós não temos mais você aqui ajudando a gente. Então, é isso. Você é esse corpo aí também. Tudo faz parte, né? E nós cremos numa ressurreição que é integral também. Como diz a palavra de Deus, né? O jeito que Jesus ressuscitou é o jeito que a gente espera ressuscitar também. Tem gente que acha que a gente vai ressuscitar um monte de alminha, um monte de espírito e vai lá para o céu. Então, não. Nós somos seres integrais. Jesus ressuscitou integralmente para mostrar que essa criação dele que ele fez foi redimida e ressuscitada em Cristo Jesus. E essa é a ressurreição que nós aguardamos, é a ressurreição que a gente aguarda para esse mundo também, tá? E por isso a gente faz umas campanhas para você poder desenvolver e aprender o sermão mais do que com a sua mente, para você introjetar essas coisas, para você praticar essas coisas ao longo da sua semana. Esse ano é o ano do crescimento, né? Na Igreja Anglicana no Brasil. E nesse momento nós estamos aqui na estação da quaresma. Talvez você esteja se perguntando, afinal de contas, o que isso tem a ver com crescimento? Eu ia falar que eu nem falei antes, né? Que nós estamos numa campanha série de mensagens a respeito de crescimento. Pô, como assim? Nós estamos na quaresma, vai falar de crescimento. Não é crescimento pessoal, nem nada disso. Essa é a quaresma do crescimento. O nome da nossa série é 40 dias de crescimento. Mas nós vamos aprender nessa série a crescer em algumas coisas na nossa vida que nós evangélicos não costumamos falar muito. Crescer em disciplina, que é o sermão de hoje, né? Crescer na piedade, né? Falando de vida religiosa, vida de oração, relacionamento com Deus, sabe? Crescer em lamento. Como assim crescer em lamento, velho? Sim, isso faz parte da nossa série. Nós vamos falar sobre lamento, porque lamento é parte da espiritualidade cristã e as pessoas não praticam muito, nem falam muito sobre isso, mas isso é importante dentro da nossa dieta de disciplinas espirituais. E por fim vamos falar sobre generosidade, porque isso é importante também. Nós estamos aprendendo e disciplinando ao longo dessa semana. Esquece não, viu, Johnny? Você vai passar o Pix aí pra galera, em nome de Jesus. Pra gente praticar esse negócio, mais do que ouvir sobre e falar, eu aprendi na igreja que é muito importante ofertar na vida das pessoas. Aí você não faz nada, né? Eu aprendi na igreja que é muito importante jejuar. E aí você faz uma postagem na internet sobre jejum, ou você faz uma palestrinha, você que é palestrinha, faz uma palestrinha sobre jejum e tudo mais, e aí não jejua, fraga, e aí não faz sentido nenhum. Então assim, o lance aqui é você praticar essas coisas. E nós estamos começando hoje uma campanha, né, de crescimento. E nós vamos começar hoje com essa palavra, crescimento, crescendo na disciplina. O que é disciplina, afinal de contas? E o que isso tem a ver com quaresma? Tem tudo a ver com quaresma, porque parte essencial do crescimento de uma planta se chama poda, se chama limpa. Uma planta tem várias partes do processo de crescimento.
Tem a parte que você joga ela lá, uma sementinha na terra, você vai regando, espera aquela casca dura rachar, sai as primeiras folhinhas, você tem que ter todo um cuidado. A Pri, para plantar algumas coisas lá em casa, ela precisa botar num recipiente diferente, aí depois que começa a sair uma mudinha, leva para outro lugar, até ela dar conta de ficar na terra ali junto com outras e tudo mais. Mas, depois que ela cresce, a gente acha assim, pô, já cresci, não preciso de mais nada. Pelo contrário, irmão. Parte essencial do crescimento de uma planta é a parte que a gente vai podar ela. Lá em casa tem um oropinóbio, eu nunca sei o nome desse. Oroponóbio. Enfim, é uma planta meio melequena, parece um quiabo. Mas ela é boa, eu até gosto, mais do que quiabo. E ela fica crescendo, espalhada para todo canto. É interessante o negócio da disciplina, né? Onde você bota ela vai crescendo ali. Eu enrolei ela no varal, agora está difícil desenrolar, porque ela foi crescendo e enrolando no varal. E tem outros galhos espalhando para tudo quanto é canto lá. E aí eu falei, pô, vou cortar esse negócio aqui, ver se ela morre, né? A princípio eu queria que ela morresse. Aí eu fui, cortei um monte, velho. De repente ela cresceu muito mais forte, muito mais verde, muito mais, enfim, sem pesos ali, sem impedimento para crescer. Então, Jesus, ele nos ensina isso também, né? Lá no Evangelho. Não coloquei qual que era o Evangelho aqui não, mas Jesus fala isso, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira. E todo ramo que estando em mim dá fruto, o que não dá fruto, ele o corta, né? E o que dá fruto, aí os discípulos devem estar esperando, ele recompensa. Então, os que dão fruto, ele corta, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda, para que frutifique ainda mais. Quaresma é esse tempo de 40 dias que a gente guarda aqui antes da Páscoa, né? Da festa mais importante do ano, para a gente ser podado, para a gente ser limpado por Deus, para a gente se preparar e ser fortalecido, crescer sem pesos, para essa festa mais importante do ano, que é a festa da ressurreição. Deu para entender? Isso é uma disciplina espiritual, isso não é obrigatório. Quem não faz isso não vai para o inferno por causa disso, tem nada a ver, né? Mas é a forma como a igreja anglicana e as igrejas tradicionais fizeram ao longo da história cristã, né? Quaresma, na história da igreja, deve ter mais ou menos uns 1.800, 1.700 anos de existência, né? Quem não faz quaresma é que deve responder por que não faz e não os que fazem. Mas olha só, como Deus nos limpa, né? Essa semana minha prima me perguntou lá dos Estados Unidos, por que vocês guardam quarta-feira de cinzas? Eu falei, cara, a grande pergunta é por que as outras igrejas não fazem a quarta-feira de cinzas, porque esse negócio está na igreja há muitos anos, né? Ela falou, pô, interessante, tem uma igreja presbiteriana aqui do lado de casa que tem quarta-feira de cinzas, tem quaresma. Então eu falei, pois é, isso não é só coisa da igreja católica não, nossos irmãos e tal, tudo já fazia isso. O pessoal que parou de fazer isso é meio iconoclasta mesmo, anti-tradição e tudo mais. Mas assim, é uma disciplina muito massa, você pode crescer muito bem nisso, isso faz parte da nossa rotina aqui na igreja, desde quando a gente foi plantado, né, em 2017. Mas como Deus nos limpa? É um trabalho individual seu, é um negócio que só Deus faz e você vive de qualquer jeito, está tudo certo, aí Deus vai lá e te limpa, né? Ou tem uma parte de trabalho sua aí no processo, né? Olha, o Novo Testamento ele está cheio de recomendações apostólicas para que a gente coopere com a obra santificadora de Deus realizada por Cristo uma vez por todas na cruz do Calvário. Você precisa cooperar com isso, tá? Vamos ver algumas delas, né? 1 João 3,3 está dizendo o seguinte: todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pô, está ensinando que a gente tem que se purificar, mas não é Deus que nos purifica? Sim, é Deus que nos purifica, Ele que nos salva. A sua purificação não te salva, a única purificação que te salva é aquilo que Deus fez na sua vida. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que você tem uma responsabilidade de se purificar, entendendo? 2 Coríntios 7,1 está dizendo o seguinte: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pô, não é só João não, velho, o apóstolo Paulo também avacalha o rolê aí, né? Você quer ser aquele calvinista, reformadão, extremista que
Pô, não pode entrar nada aqui nesse negócio que não seja graça e tal. Eu falei, sim, olha, isso aqui é tudo graça, e você vai ver por que é. Nós também somos reformados, tá? Mas a Bíblia vem primeiro, e a gente tem que colocar a nossa teologia adequada à palavra, e não adequar a palavra de Deus à nossa teologia, amém? Olha só, aqui está dizendo para você purificar e para você aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Como que a gente se purifica? Aperfeiçoando a santidade. E como que a gente aperfeiçoa a santidade? Exercitando o temor de Deus, exercitando-nos no temor de Deus, né? No conhecimento de Deus. Trata-se de disciplina, isso aqui envolve esforço da sua parte, né? Concentração, zelo nessa parada. Não é um esforço para você conquistar a sua salvação, né? Trata-se antes de você desenvolver a salvação que você já recebeu e que já foi conquistada uma vez por todas na cruz do Calvário por nós. Ah, mas como é que funciona isso? Jesus conquistou, eu tenho que fazer agora, como é que é isso, né? Olha, o Salmo 127, para mim ele é elucidador, nem sei se existe essa palavra, mas uma coisa que esclareceu essa parada toda para mim é o Salmo 127. A Bíblia diz o seguinte ali: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha ali os pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pô, Jaime, elucidou em que isso aí, né? O salmista está dizendo aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o cara que está edificando. Isso significa, me responda com sinceridade, isso significa que se o Senhor estiver edificando a casa, significa que o pedreiro tem que parar de trabalhar? Não. Se o Senhor guardar a cidade, significa que a sentinela tem que parar de trabalhar? O texto não está dizendo isso. Pelo contrário, ele só está dizendo que o trabalho do pedreiro não faz sentido se o Senhor não estiver edificando a casa. Sem falar que o texto aqui está falando sobre a vida da gente mesmo. Então, se não é o Senhor que está edificando uma coisa, em vão você está trabalhando para edificá-la. Está entendendo? Se o Senhor não estiver guardando alguma coisa, em vão você vai ficar ali vigiando e guardando. Tá? É isso que o salmista está dizendo. Ou seja, a edificação do pedreiro ela é sobre o fundamento, ela é um trabalho feito sobre o trabalho de Deus. Aí esse trabalho faz sentido. A vigilância de uma cidade ela é feita sobre a vigilância que Deus faz. E aí o seu trabalho está sendo feito em cima do trabalho de Deus. E aí ele faz todo sentido, aí tem significado. Está dando para entender isso? É sobre isso o rolê. Chama isso do que você quiser, porque tem gente que fica querendo identificar. Isso aí cabe em qual teologia? Isso é molinismo, isso é calvinismo, isso é Bíblia. Biblicamente é isso que está sendo falado, tá? Classifique como você quiser. Nem eu quero mais ficar classificando o que eu penso, como é que eu falo, tudo mais. Eu quero ser bíblico. Olha só o que diz o texto de Filipenses 12. Filipenses 2:12, Filipenses nem tem 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação. Ou seja, ele está falando de uma coisa que já aconteceu, vocês já foram salvos, mas a sua salvação precisa ser desenvolvida. É aí que entra esse rolê da disciplina, tá? Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus por isso. Enfim, desenvolver a salvação é santificar-se, é purificar-se. Obrigado, mana. Desenvolver a sua salvação é uma responsabilidade cristã, através da qual nós cooperamos com a obra que o Senhor deseja realizar em nós, até o dia de Cristo Jesus, né? O Paulo fala isso lá em Filipenses também, que esse Deus que começou a boa obra em vocês, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, você é uma
pessoa que está em obras. Tem gente que tem mania de viver uma espiritualidade assim, do tipo, Jesus já fez tudo, e aí eu não preciso me santificar, eu não preciso correr atrás, eu não preciso de disciplina espiritual, não preciso orar, jejuar, não preciso de nada. Não funciona assim. Até porque a teologia vai acabar entrando em conflito uma hora ou outra, né? Mas tem uma obra que Deus está realizando aí até o fim, e ela é realizada paulatinamente, ela é realizada aos poucos na sua vida, talvez à medida que você dá conta. Isso é um mistério, eu não sei por que Deus demora até o dia de Cristo Jesus, mas Ele está realizando uma obra aí aos poucos, para te santificar, para te purificar. Amém? E nessa obra, você está cooperando com ela por meio de uma disciplina na sua vida. Enfim, isso é desenvolver. Uma coisa importante sobre responsabilidade é que elas envolvem uma coisa chamada disciplina. Responsabilidade envolve disciplina. Rapaz, se não fosse Daiane, esses dias eu passei na prefeitura de Contagem para trabalhar de pedagoga. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí Daiane foi me dando um monte de orientações, como é que eu chegava lá, como é que eu tomava posse, como é que eu chegava no lugar. E aí, cara, comecei a trabalhar. Eu achei que já estava tudo resolvido. Mas quando eu entrei para dentro da escola, eu falei, caraca, mano, tá começando agora o rolê. E eu vi o quanto de disciplina você precisa para poder se organizar e cuidar de um monte de sala. Graças a Deus estou trabalhando de manhã, que tem menos crianças. As crianças lotam mesmo à tarde. Mas só com o tiquinho que eu estou trabalhando ali, 62, 64 crianças. Meu irmão, que trabalho que dá, mano. É trabalho pra caramba. E aí você precisa de disciplina nesse negócio, porque eu tenho um monte de responsabilidade para cumprir. E se eu não colocar tudo na rotina ali, não for fazer, não tiver disciplina de fazer, e aí eu estou percebendo que cada dia que você faz mais, você se aperfeiçoa mais naquilo que você está fazendo. A vida cristã é assim também. Nós temos responsabilidades. Ontem nós estávamos vendo que essa coisa de se tornar filho de Deus, Jesus fez ela uma vez por todas no dia que você creu. Mas o mesmo Jesus falou um negócio com a gente ontem que a gente ficou assim, uai, Jesus. Ele falou, assim vocês vão se tornar filhos de Deus. Como? A Camila fez até uma reflexão ontem sobre o texto do lecionário de ontem. Você se torna filho de Deus, praticando a vontade do Pai, amando os seus inimigos. O texto de ontem foi sobre isso, né? Amar os seus inimigos. Se vocês não amam, se vocês amam só aqueles que vos cumprimentam, aqueles que estão em volta de vocês, aqueles que são seus parentes, vocês não estão fazendo nada demais, né? Mas eu digo, porém, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, assim vocês vão se tornar filhos do vosso Pai que está no céu. Olha que doido. Ser filho de Deus não é só uma obra que começou, definitivamente acabou. Envolve um tornar-se ao longo da nossa vida, tá? Existe um tornar-se filho de Deus à medida que você ama os seus inimigos, à medida que você aprende a se tornar semelhante ao vosso Pai que está nos céus. Está entendendo? Isso é importante, isso envolve disciplina, porque são responsabilidades. Se você não se disciplinar nelas, um dia você faz, outro dia você não faz, e aí o evangelho vira uma coisa que está em segundo plano na sua vida. Mas ele precisa ser o primeiro plano, tá? Disciplina tem sua raiz na palavra discípulo, né? Tem a ver com o aperfeiçoamento da prática das normas que um mestre passava para o seu discípulo ali. Inclusive em latim era régula, né? Tinha uma regra ali que ele tinha que aprender a cumprir essa régula. E disciplina tem a ver com aperfeiçoamento, desenvolvimento, amadurecimento de uma prática. Não é só de um conceito. O mestre passava conceitos, mas ele passava práticas para as pessoas aprenderem, porque é na prática que a gente aprende. Não é sobre aprendizagem racional de conteúdos, mas de aplicação. É sobre como você coloca em prática. Isso é disciplina, tá? Disciplina é sobre acostumar as nossas emoções e os nossos corpos com aquilo que foi aprendido. Disciplina é sobre isso. Acostumar suas emoções, acostumar o seu corpo àquilo que você aprendeu, que no caso aqui é o Evangelho de Jesus,
O apóstolo Paulo fala sobre isso: e não vos conformeis com este século, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a renovação do entendimento já aconteceu, uma vez por todas. Você aprendeu que Cristo é a chave interpretativa do universo, e agora a sua responsabilidade é não se conformar com esse mundo, mas se transformar dia a dia a partir da renovação do seu entendimento, a partir do entendimento de que Cristo é a chave da realidade. Amém? É por isso que disciplina é uma área primordial na qual a gente precisa crescer nesse ano do crescimento. Amém? Depois que cremos em Cristo para a nossa salvação, a nossa vida cristã será um exercício eterno dessa fé, aplicando ela a cada área de nossas vidas, exercitando a gente no temor de Deus, como diz aquele texto que a gente leu no início. Ou seja, basicamente, vida cristã é sobre disciplina. Tem um livro muito bom do Andrew White, chama Depois que Você Crê, After You Believe. Como é que ele está aqui em português? Rapaz, eu creio e agora? É uma pergunta, eu creio e agora? Cara, livro fantástico para você ler e aproveitar nesse tempo da quaresma, tá? A respeito de alcançar disciplina. E ele fala uma coisa lá sobre exercitar os músculos mentais mesmo, os músculos do seu cérebro, para poder realizar coisas. E a cada dia você se automatizar. Por exemplo, quando você começou a dirigir, você que dirige, você tinha que pensar em um monte de coisa, principalmente o bendito do embreagem, Tem que ficar controlando ela, porque se você soltar ela, o carro morre. Você só pode soltar ela com o carro acelerado, e para pisar no freio tem que pisar nela também. Aí quando você pensa em tudo isso, você trava. Aí aos poucos você vai criando automatismo, vai aprendendo a dirigir, e de repente você está igual eu lá, atendendo o celular, cuidando do menino aqui atrás, entregando um biscoito que caiu no chão. Você pega e dirige ao mesmo tempo, olha no retrovisor, reclama com o cara que te fechou, tá tudo junto. Você consegue fazer tudo ali, porque já automatizou o rolê. Tá entendendo? A disciplina cristã é sobre isso, nós precisamos aprender isso. E ele fala lá no livro sobre um piloto, que o avião deu problema logo na hora que ele decolou. Eu não sei se a velocidade que um avião vai, é muito alta. E ele precisou descer esse avião urgente. Ele conseguiu parar ele dentro de um rio, planando, fazendo uma manobra no visual, assim, fraga. Ele conseguiu parar o avião no rio e conseguiu salvar a vida de todo mundo que estava lá dentro. Então o pessoal foi conversar muito com ele depois e tal, e ele falou que havia uma série de disciplinas que ele ia treinando e treinando e treinando, até que o dia que ele fez isso, ele entrou no automático para fazer. Entrou no piloto automático, literalmente, Só que no dele, ele teve que controlar as ações ali. E a vida cristã é sobre disciplina. Você precisa se acostumar a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa doar, abençoar pessoas. E quanto mais você precisa pensar nisso para poder fazer e se esforçar para fazer, mais energia você gasta. À medida que você vai criando o hábito, a disciplina, mais tempo você tem para poder concentrar nessas coisas. Por exemplo, você tem mais tempo para se concentrar na oração quando você tem que gastar menos energia para começar a orar. Mas quando você já está acostumado, aí você chega lá e fala: o que eu vou fazer agora? Antigamente eu ficava só tentando orar. Agora que eu já oro, o que eu posso fazer? Eu posso concentrar em Deus agora. Posso meditar nele. Posso meditar mais na palavra. Eu posso orar a palavra de Deus. Enfim, isso é essencial, é fundamental na sua vida, tá? O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente leu hoje, ele compara o cristão com um atleta. E ele faz uma comparação, estabelece um paralelo e uma diferença, O primeiro é esse, uma diferença fundamental, o tipo de prêmio. Ambos estão correndo atrás do prêmio. Ele vai dizer assim, assim também eu corro. Não, primeiro, ele vai dizer que, ele vai dizer que todo atleta em tudo se domina, e que nós somos corredores. Nós estamos correndo atrás de uma coroa, de um prêmio. Os dois estão correndo atrás de um prêmio.
um de um prêmio celestial, né? O corredor, o crente, ele está correndo nessa vida, a vida cristã dele é uma corrida em direção ao prêmio celestial, a coroa da glória, ou seja, é chegar na realidade da eternidade, é isso. E o outro está correndo por uma coroa corruptível, uma coroa que vai ser destruída um dia, vai ser corroída pela ferrugem, ou seja lá o que for algum dia. Então essa é a diferença, a diferença básica entre os dois. Mas o paralelo que ele lança ali é que ambos precisam se dominar. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, a disciplina é uma coisa fundamental para os dois, tá? Ambos os atletas precisam se dominar. E sobre o que é esse domínio? Ele vai dizer: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes ao ar, golpeio antes o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Que Paulo ficava se batendo, se esmurrando. Logicamente ele está fazendo uma ilustração aqui a respeito de submeter o seu corpo à obediência do Evangelho. Ele golpeia o seu corpo. Como é que ele golpeia o seu corpo? Ele vai falar isso em outros momentos, através de jejuns, através de vigílias, através de orações, através da autonegação. E essa é a disciplina cristã ao longo dos séculos, né? Isso é disciplina cristã, submeter o seu corpo, as suas emoções, à obediência ao Evangelho de Jesus. E é isso que Paulo fazia, e é isso que ele está dizendo que todo cristão precisa fazer: tenha disciplina. É isso que eu e você precisamos: domar os nossos sentimentos, os nossos corpos, trazendo eles cativos à obediência de Cristo. É criar hábitos de obediência ao Senhor. Quando a obediência já virou um hábito, aí você pode concentrar naquilo que você está fazendo enquanto você obedece. Em outras palavras, são hábitos de amor. Afinal de contas, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E depois ele vai dizer que, antes na verdade, né? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Amar Jesus é praticar mandamentos, é criar hábitos, ou seja, criar hábitos, ter disciplina na sua vida cristã, é sobre aprender a amar a Jesus melhor. Tem gente que acha que disciplina é coisa de gente cética, gente que fica naquela tristeza ali o tempo todo, gente que você olha para ela e é a encarnação da tristeza. Não, muito pelo contrário. Ter disciplina, o cristão ele se exercita na disciplina para aprender a amar a Deus melhor. Esse é o grande motivo porque grandes homens e mulheres de Deus foram tão eles foram tão ascéticos em tantas coisas, né? Tantos homens e mulheres de Deus foram tão afeitos a práticas que são assim a princípio desagradáveis, né? Como jornada de jejum, doação de bens, tempo, trabalho, investimento de tempo em oração. Lutero ficava 4 horas orando. Quanto mais coisa ele tinha para fazer durante o dia, ele virava e falou: cara, eu acho que hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de pelo menos 4 horas de oração. Enquanto a gente, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou poder orar muito, vou fazer aquela oração breve lá do Locke. Não é assim? A gente é muito Nutella, irmão. Tem que aprender mais meditação nas escrituras, né? Opção intencional pela simplicidade, autonegação. Esses caras desejavam estar mais próximos do seu amado, que é Deus. Eles queriam se afastar dos prazeres que acostumavam eles com este século, com os bens, com a comida, com a satisfação própria, e se apegar, se acostumar com os prazeres do novo mundo, com o relacionamento com Deus, com a vida eterna. E quando você crê, meu irmão, você deseja essas coisas. Quando você crê em Jesus, você deseja ter mais relacionamento, mais conhecimento dele. E aí você começa a se disciplinar mais e começa a entender que disciplina é importante. Até porque você é um ser que é 70% comportamento, né? Desculpa os psicólogos mais sociais, mas o lance do comportamento envolve talvez mais de 70% daquilo que você é. E se você não se preocupar com aquilo que você faz, se você não se preocupar com hábitos,
Alguém vai se preocupar por você e vai controlar e definir os seus hábitos. O mercado vai definir os seus hábitos, sua rotina, né? A sociedade vai te pressionar e vai te colocar na rédea que ela quer. E a gente vai aprender aqui que a sociedade ao nosso redor é um pouco problemática. E a gente precisa aprender a vencer isso, tá? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles se acostumavam com esse novo mundo? Por meio da oração, por meio da meditação na palavra, no estudo das escrituras, por meio de ver Deus no outro e abençoar a Jesus na face do outro, né? Na igreja, na Eucaristia. Esse é o único motivo porque eles e nós também decidimos crescer em disciplina, tá? As disciplinas espirituais, elas nos ajudam a reorientar, e o nosso sermão de hoje é sobre disciplina espiritual. As disciplinas espirituais, elas nos ajudam a reorientar os nossos afetos, a desejar o bem, a desejar o belo, a desejar o bom. Nós precisamos aprender virtudes. Disciplinas espirituais é sobre aprender a desejar aquilo que é bom, tá? E tem coisa que você só aprende fazendo. Para crescer na disciplina, você precisa praticar disciplinas espirituais. E eu queria propor pelo menos 4 aqui para o seu crescimento, tanto como igreja, quanto para o seu crescimento individual aí, diante de Deus. 4 disciplinas espirituais: jejum, meditação nas escrituras, simplicidade e descanso. Eu acho que são coisas que são urgentes no mundo de hoje, que a gente precisa praticar, que a gente precisa fazer para o nosso aperfeiçoamento, para nós colaborarmos e aperfeiçoarmos essa salvação que tão generosamente Cristo nos deu. E se você valoriza a salvação que Ele fez por você na cruz, valorize isso, se exercitando de um modo cada vez mais pesado na disciplina. Pesado talvez seja uma palavra ruim, pesada, mas se exercite, como diz o apóstolo Paulo, esmere-se no fazê-lo. Sabe o esmeril que vai ali aperfeiçoando o ferro? Então, se esmere no fazê-lo, nas disciplinas espirituais. Eu não vou falar hoje sobre oração, porque Mateus vai pregar semana que vem sobre crescer na piedade, e eu tenho certeza que ele vai falar sobre oração, então eu vou deixar a oração com ele. Então hoje, primeira disciplina que eu queria que você aprendesse hoje, como tipo de conclusão aqui para a nossa mensagem, o que você vai fazer a partir disso tudo que nós estamos falando aqui sobre disciplina, né? Como que eu me disciplino? Primeira disciplina espiritual que eu queria que você aprendesse: jejum. Tem gente que é crente há muitos anos e nunca jejuou na vida, talvez por falta de orientação, talvez por falta de desejo. Falta de desejo está sempre em todas, né? Jejum, o que é jejum? É abstinência de alimentos essenciais e não essenciais à nossa vida. Você não se abstém só de bala, chiclete, essas coisas. Às vezes você abstém de comida também, de arroz, feijão. Se abstém ali do seu almoço, do seu café da manhã, né? Isso é jejum. E a gente pode incluir aí também a nossa necessidade de informações, né? Essenciais e não essenciais também, como notícia, fofoca, entretenimento, de modo geral. Para que você se abstém dessas coisas? Para poder se dedicar ao alimento espiritual, né? A oração, a meditação na escritura, a meditação na palavra de Deus. Então, jejum é basicamente abstinência de coisas essenciais e não essenciais. Tem gente aqui que nessa quaresma está jejuando de redes sociais, porque é um negócio que às vezes é necessário, às vezes é bom, potencializa o seu trampo e tal, não sei o que, mas decidiu se jejuar daquele rolê ali. E não é, você não jejua só quando aquilo está te atrapalhando. Tem gente que tem uma relação boa com vídeos, com rede social, tudo, mas mesmo assim faz isso, porque aquilo ali é quase que a sua terapia diária, né? Um lugar que você dá aquela descansada e tudo mais. Então, tem gente que jejua disso. Eu na quaresma geralmente faço isso. Dou aquela jejuada daquele passeio à toa nas redes sociais. Eu só entro para poder postar coisa da igreja, ou alguma coisa, tá lá com os meus filhos, quero encher as redes sociais de coisa boa. Taquei ali, eu não vou ficar mais subindo o feed para poder olhar, porque eu estou de jejum desse rolê.
Outra coisa que eu gosto de fazer, né? Vídeos sobre política. Eu fico lá, eu sou desse que fica assistindo o cara falar 30 minutos, 40 minutos sobre política. Eu estou ali fazendo aquela análise. Nossa, cara, que delícia. Aí na quaresma começa a cortar. Às vezes é necessário, às vezes é desnecessário, mas enfim, eu não faço. E eu entrego o tempo disso para me dedicar a coisas importantes, como cuidar dos meus filhos, ter mais tempo com eles. Muitas vezes eu estou lá vendo esses vídeos, meus filhos lá correndo para um lado e para o outro, e aí de repente eles chamam: papai, senta aqui do meu lado. Pô, cara, meu coração dói, porque eu estava ali preocupado comigo mesmo, me satisfazendo em coisas que eu gosto de ver. Tem gente que é entretenimento, é Netflix, né? Eu tenho aquela coisa com a produção, com a informação. Eu não consigo ver série na Netflix, eu quero ver outro vídeo de política. E aí eu vou lá: meu irmão, larga essas coisas e vai para lá. Vai passar tempo com seu filho, com sua filha, com sua namorada, seu namorado. Vai passar tempo com Deus em oração. Jejum é abstinência para alguma coisa. Você não só se abstém só para você passar fome. Deus nos disse isso muito bem no nosso primeiro sermão aqui. Vocês acham que eu gosto de ver vocês passar fome? Né? Aquilo ali tem um propósito. É você ver a fome do outro, começar a pensar no outro. É você orar, é você pensar e se lembrar da fome de Deus que você precisa ter. Tem várias formas de você fazer jejum, né? Abstinência parcial, abstinência total, a base de líquidos, né? Você pode jejuar a base de líquidos. Pô, hoje eu vou ficar só no suco. Aí você vai ver como é que é ruim ficar só no suco. Jejum até o meio-dia, foi o que meu pai e minha mãe me ensinaram. É o que eu mais faço. Pô, vou jejuar até meio-dia, vou sacrificar o café da manhã, né? Jejum do dia inteiro, né? Depois comecei a jejuar o dia inteiro, ver como é que era e tudo mais. E cuidado com a sua rotina também, porque às vezes você tem que carregar a criança para todo lado, tá? Vai jejuar o dia inteiro, vai dar ruim, vai dar problema, né? Jejum de 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 40, depende. Tem gente que faz isso. Nunca de água, tá? A gente normalmente não jejua de água quando a gente está fazendo jejum. Inclusive na escritura, quando você lê sobre jejum, os caras não jejuaram de água, tá? Tem essas várias formas fáceis. Inclusive eu falei nessa semana com vocês sobre o tal do jejum da igreja, que é orientado lá no Catecismo da Igreja Católica, né? Que é um jejum que você levanta de manhã, toma um café normalmente, e aí você vai sacrificar depois ou o almoço ou a janta. Mas na hora que chegar na hora do almoço, que você sacrificou, ou da janta, você vai comer uma coisinha para deixar o estômago sossegado ali, para você prosseguir no dia. E tem gente que fala: pô, isso nem é jejum, né? Só que jejum não é sobre passar fome, tá? É sobre você refrear essa necessidade constante que você tem de alimentar o seu corpo toda vez que ele quer, de cumprir os desejos da carne toda vez que ela quer. Porque a maioria da nossa fome não é fome de verdade, é só vontade de comer mesmo. Seu estômago começa a roncar nas horas do dia que você está acostumado a comer, mas não é uma fome real. É só vontade de comer. E aí você começa a refrear. É parte de aprender a negar a si mesmo. Jejum é importante, meu irmão. Amém? Você jejua para quê? Para aprender a desejar mais por Deus, para matar a sua fome, a sua sede nele, aprender a amar Deus. Jejum é para você aprender a amar Jesus. Nós matamos a nossa fome com oração, com meditação na palavra, né? Essa fome, esse desejo por aquela coisa que você quaresmou nessa quaresma, é um lembrete da sua necessidade de Deus. Sabe, você está lá com aquela vontade de comer um bombom, mas você quaresmou o bombom. Aí você lembra que você precisa se deliciar em Deus. E aí você mata essa fome nele e começa a aprender o amor por ele, tá? É sobre isso. Nós aprendemos assim o sentido da vida cristã, que é conhecer a Deus. Jesus disse que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus aqui e agora. O jejum é para você aprender a se deliciar na vida eterna e se desprender daquilo que te prende neste século que está passando. Amém? E se regozijar nas coisas do novo século, uma nova criação que está surgindo. Amém? Não é só
de pão que viverá o homem, como disse Jesus, né? E qual que é o propósito? Que propósitos você pode pôr no seu jejum? O propósito de se humilhar diante de Deus. Você já fez isso? Talvez você seja muito tupetuda, está precisando jejuar mais, para aprender a compreender mais os outros, para ouvir mais as pessoas, né? Jejuar para adorar a Deus. A Bíblia diz que Ana, Simeão adoravam a Deus em jejuns no templo ali, dia e noite. Ou seja, jejum é para adorar. Tem gente que só pensa em jejum quando está precisando de alguma coisa. Deus, eu preciso de alguma coisa, então eu vou jejuar aqui para fazer uma troca contigo. Existe jejum para petição também, tá? Dentro da nossa espiritualidade. Mas antes de tudo, jejum é para você adorar, para você aprender a deliciar em Deus, em amar a Deus. Consagração. Jesus jejuou 40 dias no deserto, se consagrando ali o seu ministério a Deus. Outros caras na Bíblia jejuavam para poder se consagrar. Lá em Atos, não sei se é 13 ou 15, os caras estavam lá jejuando e se consagrando a Deus até o momento que os presbíteros se juntaram, puseram as mãos sobre eles e os enviaram para a missão. Os caras estavam se consagrando em jejuns, né? Arrependimento. Tem gente que jejua para poder expressar o seu arrependimento. Pô, mas precisa jejuar para expressar arrependimento? Talvez não. Depende. Mas olha, o jejum, ele é uma extensão da sua oração. Quer ver? O que é isso aqui? Tchau. Eu não preciso nem dizer com as palavras, todo mundo já entende. Os nossos gestos são uma extensão da nossa mente, são uma extensão das nossas palavras. O jejum é uma extensão da sua oração. Você está desejando tanto por Deus, se você deixa de comer para poder comer das coisas dele. Ou talvez você precise se arrepender, entender, levar a sua mente ao entendimento que o que você fez foi pecado, ou aquilo que você tem cultivado na sua vida de pecado, ou existem ídolos ali para serem confrontados, e aí você deixa de comer em um ato de arrependimento, para poder se lembrar que você é pó, que você necessita de Deus, e você expressa esse arrependimento por meio do seu jejum. Amém? Jejum é isso, ele é uma extensão da sua oração. Ele é um jeito, ele é um ato de comunicação com Deus. Amém? Segunda disciplina, meditação. Meditar, o que é meditar? Você costuma fazer meditação? Tem gente que acha que meditar é cruzar as pernas, ficar assim e tal. Faz parte, você pode fazer desse jeito também. Mas meditar, basicamente, biblicamente, é sobre digerir, fazer descer. Digerir na prática é fazer descer o alimento e que as proteínas, né, os nutrientes desse alimento cheguem ali no seu sangue, acessem o seu corpo e tal. Meditação bíblica, a ilustração usada pelo salmista é quase que a mesma. Meditar é como que ruminar, é como que digerir o alimento espiritual que você recebe. Quando você lê a Bíblia, quando você escuta a palavra aqui no seu domingo e tudo mais. Então, é sobre fazer descer da mente para o coração, é transformar em sentimento, em desejo, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Quer ver? É claro, né? Precisa de alimento para poder digerir. Se você não tem nada, você não bota nada para dentro, como é que você vai digerir? O que você vai digerir afinal de contas, né? Então assim, precisa de escritura, precisa de leitura bíblica, precisa de pregação, precisa de discipulado na sua vida, tá? Opa! Perdão, irmãos. Precisa, cara, de discipulado. Precisa também de intencionalidade nessas coisas, né? Intencionalidade. Ou você só vai meditar quando a sua carne permitir. Ah, não, eu vou meditar assim quando eu tiver com muita vontade, tal, irmão. Vou falar que você esperar ter vontade de orar, você não vai orar nunca, tá? Então você vai fazer uma grande oração algum dia e depois vai esquecer de orar de novo, tá? Então assim, como que você medita? Já disse, primeiro, você tem que comer da palavra, tem que se alimentar. Segundo, como é que você vai meditar nas coisas?
Meditação é exatamente você entender que as coisas não podem ficar só na sua cabeça, elas precisam descer. Tem muita gente com uma teologia boa, mas na hora da prática, quando enfrenta algum pecado, ou quando enfrenta um problema com perdão, não consegue praticar essa palavra, porque ela não está no coração, ela está só na sua mente. Como é que você faz descer da mente para o coração? Como é que você rumina? Como é que você digere a palavra de Deus? Orando essa palavra. Quando você ora a palavra, você transforma ela em sentimento. Por isso que o nosso devocional, a gente lê a palavra primeiro, depois a gente ora. A gente lê a palavra, medita nela, e aí a gente começa a orar aquilo que a gente leu. Por exemplo, ontem, a gente estava orando: Deus, ensina a gente a aprender a sermos filhos do Senhor, amando nossos inimigos. Deus, eu quero aprender a amar. Eu comecei a lembrar de um cara que me distratou essa semana lá no meu trabalho, cuidando dos moradores de rua. O cara chega de repente, virou fiscal de caçando crachá, e chama a polícia pra gente, e a gente ali simplesmente fazendo serviço de sempre. E a gente foi, enfim, sofri preconceito da polícia, mais um monte de coisa aconteceu, e de repente aquilo foi tudo para eu odiar, cara, aquele cara. Sabe quando você tem todo motivo para odiar uma pessoa que não tinha nada para fazer e foi lá te encher a paciência? E aí eu estava lá orando com meu filho no colo, fazendo ele dormir. Aí chegou na hora do Pai Nosso: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nossa, Deus, Pai, eu quero te dizer que eu perdoo aquele cara que me ofendeu. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dele com toda sorte de bênçãos, fortalece ele, em nome de Jesus, dá graça a esse cara, para ele poder enxergar as coisas, para ele poder viver a vida dele. E comecei a orar pelo cara, porque essas coisas não podem estar só na nossa cabeça. Eu sei que eu tenho que amar meu inimigo, perdoar meu inimigo, mas e aí, está no coração? Não, então começa a descer ela para o coração. Ore a palavra que você leu, cante a palavra. Por isso que o nosso louvor normalmente tem um monte de coisa da Bíblia que você vai cantando. Para quê? Para que esses louvores desçam da mente para o teu coração. Contemplando, leia um salmo, mano. Experimenta contemplar o pôr do sol. Você já parou para contemplar o pôr do sol no meio dessa correria diária? Sabe? Para poder contemplar. Para poder ver uma plantinha. Contempla a natureza, sabe? Outra forma de você fazer isso é imaginando a palavra. Inácio de Loyola, ele tinha essa pegada, né? Você começa a imaginar Jesus ali do lado do lago, ensinando seus discípulos, né? Se a leitura for essa, se imagine ali naquela cena, escuta o barulho das águas, escuta as aves. Agora escute Jesus dizendo, e ele começa a fazer um exercício de imaginação para você entrar no texto, e de repente aquilo sai da mente e entra para o coração, porque você começa a desejar o bem. Está entendendo? Desejar aquilo que você lê, aquilo que você aprende, aquilo que você estuda, aquilo que está sendo pregado para você. Para que você faz isso? Para conhecer mais Deus, para desejar mais Deus, para amá-lo mais e melhor. Terceira disciplina, simplicidade. Essa disciplina é urgente nos nossos dias. O que é simplicidade? O que é a disciplina da simplicidade? Optar intencionalmente pelo simples, desapegar-se do que é desnecessário, daquilo que temos e não precisamos. Você tem muita coisa, eu tenho certeza que você não precisa, mas você tem um apego, você tem uma necessidade de ter o do melhor, porque eu já tenho um celular bom, então eu preciso de um melhor ainda, porque todo mundo já tem, e no fundo a necessidade é sobre status. Eu tenho condição de ter uma BMW, de ter um Camaro, então eu vou desapegar desse carro aqui que me serve bem, para me arrumar esse outro, para poder mostrar que eu tenho condição. Está entendendo? Pratique a disciplina da simplicidade, meu irmão. Seja modesto nas roupas que você usa. Você não precisa de uma camisa de 3 mil reais, 10 mil reais. Você não precisa de um tênis de 1.000 conto, 30 mil conto. Fraco, tem um cara aí lá em Nova York que o trabalho dele era tirar foto. Ele começou a crescer, virou blogueiro de tirar foto de pastores com suas roupas caras. Olha que triste.
Não sei o que é mais triste, se é o pastor que usa roupas caríssimas ou se é o cara que vive de tirar foto desses pastores. Mas é porque existe muito pastor celebridade mesmo. Eu falo, cara, você tem noção que o anel que esse cara está usando, o relógio que esse cara está usando, é o valor de uma Lamborghini? O valor do tênis daquele cara ali compraria um carro para alguém, uma casa para alguém, está entendendo? Pratica a simplicidade, irmão. E é disciplina porque precisa ser intencional. Caminha junto com a doação, porque você se desfaz das coisas para poder doar para o outro que precisa, né? A vida nesse mundo nos faz nos apegar a muita coisa desnecessária. Quanto mais nos desapegamos, mais a gente percebe que tem coisa que a gente precisa se desapegar. E a vida nesse mundo faz a gente se apegar a muita coisa desnecessária. Olha, o São Francisco, John Wycliffe, né, e os Lollardos lá, né, Inácio de Loyola, São José, Cupertino, esses caras todos, cara, eles chegaram à conclusão de que eles não precisavam de nada mais além da provisão diária. Só preciso do pão de cada dia, eu vou deixar Jesus me prover. E para que eles abrem mão de tantas coisas? Para poder se concentrar naquilo que é importante, em amar a Deus e cumprir a missão. Quando você abre mão dessas coisas, você fica mais leve para a missão. Você está mais leve para poder correr a sua corrida. Paulo está dizendo que a gente é corredor. Você já viu corredor correndo de blusa de frio? Com tênis pesado, com roupa pesada? Não, os caras usam a roupa mais leve que tiver para poder correr, porque nada pode atrapalhar essa corrida. Isso se aplica também à intelectualidade, ao nosso jeito de se comunicar, né? Você tem aí a necessidade de falar, de dar opinião sobre tudo. Meu irmão, tem certeza que ninguém precisa da sua opinião. E você precisa. Ô irmão, seja simples. Sabe que a pessoa super complexa para poder explicar tudo, está o tempo todo querendo se justificar, explicar. Meu irmão, seja simples com as pessoas. Facilita a vida dos outros também, e facilita a sua. Seja mais simples. Tem gente que é o hipopótamo de Jó. Meu pai me falou isso, eu nunca esqueci, né? Jó, ele fala de um hipopótamo que abre a boca dentro do rio e ele acredita que vai beber a água do rio inteira, vai entrar para dentro dele. Tem gente que é assim. Ele descobriu que pode ler e aprender sobre o mundo pela leitura. Ele acha que vai aprender tudo e entra na internet e quer aprender sobre tudo. Já viu aquele pessoal que tudo que você pergunta para ele, ele sabe? Tem um conhecimento raso a respeito de variedades. Tudo que existe no mundo, tecnologia, biologia, religião. O cara sabe de humanas, sabe de exatas, sabe de tudo. Meu irmão, uma coisa importante você precisa aprender é que nem tudo você precisa aprender. Seja simples, seja modesto. O mundo hoje está estudando, inclusive, a simplicidade ela vai impactar diretamente no potencial do seu ministério. Quanto mais você se desapega do que é desnecessário, melhor você vai fazer a missão. Menos é mais. Os intelectuais já estão estudando, produzindo livros sobre essencialismo. Inclusive tem um livro muito bom, Greg alguma coisa, sobre essencialismo. Se eu fosse eu lia rápido. Aprender, vou tirar da minha rotina tudo aquilo que é desnecessário. Aplica a simplicidade na sua rotina. Aplica a simplicidade na forma de você falar. Aplica a simplicidade na forma de você se vestir. Aplica a simplicidade na vida, irmão. Nós necessitamos mais e mais disso, para ficar mais leve para a missão. Steve Jobs não é bem o cara mais simples do mundo. Não era, né? Mas ele deu uma simplificada no armário dele, você sabe disso? Para ele não ter que perder tempo e energia escolhendo qual roupa que ele ia vestir, ele deixava sempre a mesma roupa lá. Diminuiu o tanto de roupa e botou todas iguais. Que ele não precisava falar, nessa época hoje eu vou com essa, não, vou. Ele só abriu o guarda-roupa e pegava, porque era tudo igual. Porque tinha um monte de coisa para fazer. Ele não podia perder tempo com isso, está entendendo? Tem umas coisas que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida. Simplifique, meu irmão. Seja simples. Como é que você pode fazer isso? Começa doando suas roupas, eletrônicos que você não precisa. E tem gente que é assim, eu não dou nada para ninguém, né? Eu vou vender, eu vou botar no LX. O desapega desse mundo capitalista, capetado, eu vou desapegar ganhando dinheiro. Porque se eu não tiver um retorno, pô, Você nem está usando o negócio, não doa, abençoa alguém.
Pega aquela roupa. Hoje Neemias veio aqui, ele está aqui, né? Foi embora. Ele veio praticar uma doação, ele ganhou uma parada muito bonita e tal. Aí ele falou, cara, eu não tenho nada que eu possa fazer com isso. Esse trem é bom, ele podia vender. Ele lembrou que a Nayara aqui na igreja é costureira, faz umas camisas maravilhosas e tudo mais. Falou, vou doar para ela, vou entregar. Herança, está doado. Olha que bênção, meu irmão. Pratica essa simplicidade, doa coisa que você não precisa. Arranca tudo lá. Às vezes você está lá acumulando 10 mil pendrives que você tinha, MP3, Kindle, tablet, computador velho. Ô irmão, celular, você está acumulando um monte de celular. Essa semana tinha um irmão precisando. Eu falei, Deus, é inaceitável ter 3 celulares nessa casa e ter um irmão na igreja precisando de um celular. Eu já liguei para ele na hora, falei, mano, você está precisando? Passa aqui em casa e pega. Tá certo que o meu está quase estragando, eu estava esperando ele estragar para me pegar o outro, mas você vai usar, até pelo menos você arrumar outro. Fica à vontade, fica tranquilo, porque eu não posso deixar meu irmão passar necessidade e não fazer nada. Amém? Isso é disciplina, irmão. Desfaça das coisas. Por fim, disciplina do descanso. E essa disciplina aqui, meu irmão, é urgente. A gente descansar, cara, é o quê? Descansar é parar de produzir. A gente está num vício de produção constante, né? Isso é urgente nos nossos dias. Para o nosso bispo, inclusive, descansar é a hora que ele faz atividade física, é a hora que ele separa para correr. Mas é porque o correr descansa ele, porque ele para de atender pessoas, ele para do gabinete, ele para de produzir coisas e ele começa a correr. E aquilo faz um bem para o corpo dele. Tudo certo, eu preciso aprender a correr mais. Mas uma coisa que eu estou exercitando na minha vida é descansar. E o problema é que toda vez que a gente vai descansar, a gente fica culpado. Você já se sentiu culpado enquanto você estava descansando? Você está envolvido nessa coisa aí da produção constante. Nós vivemos num mundo, cara, que faz a gente se sentir culpado pela improdutividade. Sempre você precisa estar fazendo alguma coisa ou adiantando alguma coisa para amanhã, né? Mas que produtividade é essa que faz você se sentir culpado quando você se dedica a coisas maiores e mais importantes da vida? Como criação de filhos. A Pri está produzindo. Ela estava no tempo de puérpera, né, tal. Até hoje, ela está cuidando das crianças para poder trabalhar, porque agora eu estou numa rotina diferente. Eu estou trabalhando o dia inteiro. E ela fica com as crianças, se sentindo culpada por não estar sendo produtiva, porque o mundo, os vídeos da internet, as coisas o tempo todo estão dizendo produza, produza, produza. Se você não está produzindo dinheiro, produza outra coisa. Você tem que trabalhar, você não pode parar a hora nenhuma. Que produtividade é essa, meu irmão? Isso não é produtividade de verdade, que faz você se sentir culpado porque você está parando de produzir para cuidar de filhos. Ou quando você está orando, ou quando você está tendo um tempo devocional, descanso. Eu tenho essa experiência na minha vida. Às vezes eu estou precisando produzir um sermão, uma reflexão, cuidar dos irmãos, aí dá o tempo de orar. Aí eu vou lá me dedicar à oração e começo a me sentir culpado porque eu não estou produzindo um sermão, fraga. Mas é exatamente ali que está a fonte de tudo. E eu sou tentado a abrir mão da fonte de tudo para poder me concentrar ali, para poder organizar um bom sermão. Meu irmão, isso é a derrota. Não faça isso na sua vida. Dedique-se às coisas importantes primeiro. Coloque as pedras maiores primeiro dentro do pote. Aí depois você vai pôr nas menorzinhas, depois você vai jogar na areia, e depois você pode jogar até água em cima. Mas se você começar pelas pequenininhas e for jogando as outras coisas, não vai caber nada ali dentro. Coloque as coisas importantes primeiro na sua rotina. Amém? Observação, descanso é mandamento, tá? A palavra de Deus diz que a gente tinha que separar um dia para descansar. E quando você não faz isso, você não está praticando essa disciplina. A disciplina do descanso exercita a nossa confiança no cuidado de Deus. Deus cuida de você, descanse. Deus falou isso com o povo de Israel há muito tempo atrás. Por quê? Porque os deuses daquelas nações em volta eram os deuses da produtividade. Eles tinham que produzir para que os deuses continuassem existindo. E aí o Deus de Israel se revela e fala: eu criei os céus e a terra. Eu não preciso do seu trabalho para existir. Eu quero que agora você pare de trabalhar e confie que eu estou te sustentando.
O seu Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.